Hoje nós vamos trabalhar com as inequações do tipo produto, né? Tipo produto. Tudo bem? O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um produto, na verdade, de duas inequações no mesmo exercício. Tranquilo? Você podia pensar assim, professor, mas não é mais fácil fazer a distributiva, tipo multiplicar x ao quadrado por x ao quadrado e transformar isso aqui numa única inequação? Tudo bem, só que a gente ainda não aprendeu a resolver uma equação do quarto grau, né? Vai aparecer um x à quarta. Como é que se resolve isso aí? Só lá no terceirão que você vai aprender a resolver a equação do quarto grau. E nem a inequação do quarto grau a gente vai ver no ensino médio. Então, fica inviável você fazer essa tentativa de usar distributiva aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Na verdade, o método inicial para resolver esse exercício, ele é parecidíssimo com o método para resolver os sistemas de inequações. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a raiz da primeira parte do produto e a raiz da segunda parte do produto. Ou as raízes, no caso são duas inequações do segundo grau. Então, eu vou achar raízes das duas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, x ao quadrado menos 2x eu pego igual a zero. Tranquilo? Quais os números que somados dão 2 positivo e que multiplicados dão zero? Bom, aqui é tranquilo, né? X' igual a zero, x duas linhas igual a 2, certo? Essas são, então, as raízes da primeira parte. As raízes da segunda parte, você pega também o x ao quadrado menos 4x mais 3 e também igual a zero. Então, quais os números que somados dão 4 positivo e que multiplicados dão 3? Então, nesse caso, o x' é igual a 1 e o x duas linhas é igual a 3. 1 vezes 3 é 3, 1 mais 3 é 4. Tudo bem? Então, eu achei as raízes das duas partes do produto de inequações, né? Então, vou fazer o gráfico da primeira aqui. Vamos lá, vamos fazer o gráfico da primeira. Como o sinal é de menor ou igual, tá vendo o igual aqui embaixo? É tudo com bolinha fechada. Então, eu vou colocar aqui primeiro o 0 e o 2, né? Então, vamos colocar aqui uma reta e vamos marcar sobre ela o 0 com bolinha fechada e o 2 com bolinha fechada. Para posicionar a reta de baixo, né, ou a segunda inequação, eu tenho que me orientar pela primeira. Eu sei que o número 1 é o número que aparece entre o 0 e o 2. Então, o 1 tem que ficar nessa posição aqui e o 3 tem que ficar depois do 2. Então, eu faço outra reta aqui embaixo, tá certo? Posiciono 1 entre o 1, o 0 e o 2, e o 3 depois do 2. Não precisa medir com régua isso, tá? É só você ter a noção de que o 1 é um número que fica entre o 0 e o 2 e que o 3 vem depois do 2. Tudo bem? Bom, agora a gente vai usar aquele macetinho do Macama, de novo, né? Tanto para de cima como para de baixo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui Não precisa escrever Macama também, sempre, tá? Na correção dos exercícios que eu coloquei, hoje nem escrevi, mas você sabe que é Macama e Macama, né? Inequação do segundo grau com duas raízes reais e diferentes é sempre Macama. Então, como o sinal do A aqui é positivo, então o mesmo de A mais, contrário de A menos, mesmo de A mais. E embaixo também é positivo x ao quadrado aqui, então mesmo de A também é positivo, contrário de A é negativo, mesmo de A é positivo. Tá certo? Beleza? Bom, mas agora existe uma diferença na solução em relação aos sistemas de inequações. Por quê? Porque eu já vou construir o gráfico resultante aqui embaixo, tá certo? Ó. Mas, professor, você não colocou a cobrinha nos dois em cima? Não vou colocar. Porque, na verdade, isso aqui tudo é uma mesma inequação. Então, a cobrinha só pode aparecer no gráfico de interseção, ela não vai aparecer antes. Então, eu monto os dois gráficos, faço o esquema de uma cama nos dois e puxo todas essas raízes para baixo. Ó. Vamos puxar aqui o 0. Vamos puxar o 1 aqui, indo para cima também, né? Só para posicionar correto o 1 aqui. O 2 também. Ó. E o 3 também. Tá certo? Que são todas as raízes encontradas no exercício. Agora que vem o detalhe. A gente estabeleceu ó, 1,
2, 3, 4, 5 intervalos de atuação. Beleza? E como eu tenho uma inequação do tipo produto, ou seja, uma multiplicação de inequações, eu vou multiplicar as soluções, os sinais das duas e colocar o resultado dessa multiplicação de sinais no intervalo de baixo. Tá certo? Então, quanto que é mais vezes mais? Mais vezes mais é mais. E aqui em cima é menos agora. Quanto que é menos vezes mais? Menos vezes mais é menos. E quanto que é menos vezes menos? Que é aqui. Menos vezes menos é mais. E quanto que é mais vezes menos? Mais vezes menos é menos. E quanto que é mais vezes mais? Mais vezes mais é mais. Então, eu faço a regra de sinal nos intervalos, a regra de sinal da multiplicação. Mais vezes mais vezes menos é menos vezes menos é mais, e aí assim eu posso marcar o sinal de baixo. Agora que eu vou lá na inequação e observo o que a inequação está pedindo como solução. E nesse caso, ele quer os números menores ou iguais a zero. Número menor que zero não é número negativo, então a cobrinha vai ser colocada onde tem sinal de menos aqui, ó, entre o 0 e o 1 e entre o 2 e o 3. Então a cobrinha só vai aparecer no gráfico de interseção, tá certo? Seguindo as orientações da própria equação, como ela quer os valores menores do que zero, então a cobrinha fica entre o 0 e o 1, onde tem menos, e entre o 2 e o 3. Tudo bem? E aí agora, então, eu escrevo o conjunto solução. Quem é o conjunto solução? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que 0 seja menor ou igual a x, ou menor ou igual a 1, x entre 0 e 1 aqui, né? Ou 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3, x entre 2 e 3. Tá certo? Então, seria essa a solução. Então, é parecido com a resolução dos sistemas de inequações? É parecido, tá? Mas não é a mesma coisa. Tudo bem? A gente tem que fazer a inequação da primeira, a inequação da segunda, né? Separado, regrinha de uma cama e tal. Puxa todas as raízes para o gráfico de baixo, aí faz a regra de multiplicação de sinais dos intervalos e só aí analisa o que a inequação quer. E a cobrinha só aparece no gráfico de baixo. Nos sistemas de inequações, a gente tem a interseção das soluções, né? Interseção das cobrinhas. E aqui não. Aqui a cobrinha só aparece no gráfico de baixo. Beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo de uma inequação do tipo produto. Vamos agora ao segundo exemplo. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Então, você tem agora x ao quadrado menos 4 vezes x menos 1 menor que zero. Também não vale a pena fazer a distributiva, porque x ao quadrado vezes x daria x ao cubo. E a gente também não sabe resolver equação e nem inequação do terceiro grau. Então, vamos fazer as duas separadamente. Vamos achar as raízes da primeira parte e as raízes da segunda parte. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Aqui fica mais fácil se você isolar o 4x ao quadrado no primeiro membro, né? E tirar a raiz quadrada de 4. Que você sabe que é quanto? Mais ou menos 2. Quer dizer que o x' é menos 2 e o x duas linhas é 2 positivo, certo? E a outra é do primeiro grau, então ela é mais fácil ainda, né? X menos 1 você iguala a zero, portanto, o x é igual a 1. Beleza? Então, resolvi as raízes, achei as raízes da primeira parte e achei as raízes da segunda parte. Ok? Agora vamos colocar no gráfico isso, então. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, menos 2, com bolinha aberta, porque é só menor que zero, né? Daí vamos colocar aqui a outra raiz, que é 2. Tudo bem? Bom, e a outra raiz, só tem uma raiz, porque a do primeiro grau aqui é 1. 1 fica entre menos 2 e 2, mais perto do 2, né? Então, vamos colocar 1 aqui, ó. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos usar uma cama na de cima, porque é uma inequação do segundo grau, com duas raízes reais e diferentes. Uma cama. Então, vamos lá. Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo sinal de A.
A de baixo é do primeiro grau. Então, lembra que eu falei que precisava fazer a do primeiro grau pelo processo gráfico? Então, a lei do sistema também tem essas inequações tipo produto e as inequações tipo quociente, que a gente vai ver mais tarde, que elas te ajudam, então, a resolver os sistemas de inequações, as inequações produto e quociente pelo processo gráfico. Eu tenho que fazer a do primeiro grau pelo processo gráfico. E a regra de sinal da do primeiro grau, lembra qual que é? Cama, né? Sinal contrário do A e aqui o mesmo sinal do A. Tudo bem? Ó, que o A é positivo, né? É o valor que multiplica o x, certo? Bom, agora o que eu faço? Faço o gráfico resultante. Então, eu vou marcar todas as raízes no gráfico resultante. Eu vou marcar o menos 2, ó, o 1 e o 2. Tudo bem? Puxa essas raízes todas para baixo. Pode fazer uma linha pontilhada perpendicular às retas passando por elas para determinar os intervalos de atuação. Então, agora a gente faz a regra de sinal da multiplicação nos intervalos. Mais vezes menos é menos, menos vezes menos é mais, menos vezes mais é menos e mais vezes mais é mais. Ó. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Tudo bem? Bom, então agora vamos para a solução. Essa inequação está pedindo para você como solução os valores que são menores do que zero. E menores que zero são os valores negativos. Então, onde é que tem valor negativo nesse caso? Antes do menos 2, aqui, e entre o 1 e o 2. São os dois espaços onde tem o menos, né? Que é o sinal negativo que ele está pedindo como solução. Então, a solução são os valores que vêm antes do menos 2 ou os que estão entre o 1 e o 2. Então, você escreve lá, conjunto solução, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja menor que menos 2 ou que o x esteja entre o 1 e o 2. X seja ao mesmo tempo um número maior que 1 e menor que 2. Tá certo? Vamos só relembrar que a gente pode escrever isso aqui também, esse conjunto de solução, por intervalo numérico. Ó, aqui eu poderia escrever assim, intervalo que vai de menos infinito até menos 2 aberto, união com o intervalo aberto entre 1 e 2. Não vou cobrar numa prova que você faça dos dois jeitos, tá? Você pode fazer assim ou assim, qual você acha mais fácil. Mas é importante conhecer as duas soluções, porque no teu vestibular pode ser cobrado, pode aparecer a resposta assim ou assim no teu PSS também. Por isso que é importante conhecer os dois tipos de maneiras de representar o conjunto solução. Mas você vai verificar que a maneira de resolver a equação tipo quociente é muito parecida com a maneira de resolver a inequação do tipo produto, usando o mesmo esquema gráfico. Até porque, se no esquema do produto a gente faz a regra de sinal da multiplicação, né? Mais vezes mais é mais vezes menos é menos, na inequação do tipo quociente a gente faz a divisão dos sinais, que é o mesmo resultado da divisão dos sinais do produto. Menos divididos por menos também é mais divididos por menos é menos. Então é muito parecido. Mais fácil identificar ainda porque tem uma inequação na parte de cima e uma inequação na parte de baixo. Tudo bem? Então eu vou achar as raízes da parte de cima e as raízes da parte de baixo separadamente. Então vamos lá, parte de cima. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Gente, quais os números que somados dão 6 positivo e que multiplicados dão 5? Quais são esses números? Hein? 1 e 5, muito bem. 1 vezes 5 é 5, 1 mais 5 é 6. Tudo bem? E vamos resolver a equação da parte de baixo. Ou seja, menos x mais 3 igual a zero. A de baixo é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar x menos 3 igual a zero. E passando esse menos 3 para o segundo membro, vai ter x igual a 3. Tudo bem? Muito bem. Então, agora vamos montar o gráfico, né? Vamos montar o gráfico aqui. Da parte de cima, as raízes são 1 e 5. Então, vou marcar a raiz aqui, ó. Né? O 1
e o 5. Tudo bem? E a raiz de baixo é o 3. Então, vamos marcar aqui o 3. O 3 você sabe que tem que estar entre o 1 e o 5, né? Então, por isso que eu coloquei o 3 aqui. Agora, você observou uma coisa interessante? Eu pintei a bolinha do 1 e do 5, né? Porque aqui é sinal de maior ou igual. Mas, olha, eu deixei a bolinha do 3 sem pintar, aberta. Não deveria ser pintada, professor? Se fosse do tipo produto, seria. Mas como é do tipo quociente, a raiz ou as raízes da parte de baixo não podem nunca ser utilizadas. Por quê? Porque se eu colocar esse 3 aqui no lugar do x, menos 3 mais 3 daria 0. E tem uma regra básica da matemática. Não dá para dividir nada por 0. Então, como as raízes da parte de baixo nunca vão servir, aqui embaixo, o gráfico da parte de baixo vai ter sempre bolinha aberta. Não importa o sinal que você tem aqui. Se for maior ou igual, como nesse caso, ou menor ou igual, a parte de cima será fechada e a de baixo sempre aberta. Se for só maior ou se for só menor, aí é tudo aberto, de cima e de baixo, né? Então, o de baixo sempre terá uma bolinha aberta. Tudo bem? Bom, em cima é uma inequação do segundo grau. Então, vamos à regrinha do Macama. Mesmo sinal de A, o A é positivo, o que multiplica o x ao quadrado. Sinal contrário do A e mesmo sinal de A depois do 5. Tá certo? Embaixo, a regra de sinal é cama, porque é uma inequação do primeiro grau. E o sinal do A é negativo. Então, o contrário de A é positivo, cama, né? Contrário de A positivo e o mesmo de A é negativo. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou fazer o gráfico resultante como eu fiz lá nas inequações do tipo produto, certo? Então vamos lá. Eu vou puxar o 1 aqui para baixo. O 1, né? O 3 e o 5. O 5 com bolinha fechada, o 1 com bolinha fechada. Regra de sinal nos intervalos. Vamos lá. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. Menos dividido por menos, mais. Mais dividido por menos, menos. E o que é a solução da inequação? O que ele me pede como solução, ó, gente? Ele me pede os números maiores ou iguais a zero. E o número maior ou igual a zero é um número o quê? Positivo. Tá certo? Então a solução, a cobrinha vai onde tem o sinal de mais aqui embaixo, que é antes do 1 e entre o 3 e o 5. Tudo bem? Então eu escrevo assim, conjunto solução x pertence a R, tal que o x seja menor ou igual a 1, ou x é 3 menor que x, menor ou igual a 5. Tudo bem? Beleza? X pertence a R, tal que o x seja menor ou igual a 1, sempre que está à esquerda a cobrinha é menor ou igual, né? No caso, é igual porque é fechada a bolinha, tá? E entre dois números, x no meio e os dois extremos nas pontas, o 3 e o 5. Não tem o igual aqui porque o 3 é aberto e tem o 5 porque ele é fechado. Ou ainda, você pode escrever com uma forma de intervalo de menos infinito até 1 fechado, união com, ó, 3 aberto até o 5 fechado. Tudo bem? Beleza? Então veja que a resolução é muito parecida com a inequação do tipo produto. Praticamente a mesma forma de resolver. O grande detalhe é que embaixo, a equação que está embaixo, sempre vai ficar com bolinha aberta. E a inequação de cima sempre com bolinha fechada. Tá? Se for maior ou igual, menor ou igual. Se fosse só maior ou só menor, é tudo aberto, em cima e embaixo. Mas a maneira de resolver é praticamente idêntica à inequação do tipo produto. Beleza? Vamos agora, então, ao segundo exemplo. Muito bem, agora vamos para o segundo exemplo. Então, de novo, uma inequação do tipo quociente, uma inequação em cima e uma embaixo, né? Você percebe que uma inequação em cima e uma inequação embaixo. E eu quero agora, ó, já observando que as duas são do primeiro grau, tanto em cima como a de baixo, né? Então, vamos lá, vamos à resolução, vamos achar as raízes das duas. Primeiro, você faz 3x menos 1
igual a zero, portanto, o 3x é igual a 1, e x é igual a 1/3, uma fração. Vamos deixar na forma fracionária mesmo. E a de baixo? Menos 2x mais 1 igual a zero. Então, você pode fazer 2x menos 1 igual a zero, né? Se eu multiplicar por menos 1, eu inverto os sinais. Aí eu isolo 2x aqui, 2x igual a 1, portanto, o x igual a 1/2. Então, a raiz da parte de cima é 1 e a raiz da parte de baixo é 1/2. Tudo bem? Agora eu te pergunto, quem que é maior, 1/3 ou 1/2? Não, faça uma divisão rápida. 1 sobre 3, dividindo 1 por 3, dá 0,333, é uma dízima, né? E dividindo 1 por 2, dá 0,5. 0,5 é maior que 0,3. Portanto, o maior é 1/2. Tá certo? Então, na hora de montar o gráfico, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar 1/3 aqui, ó. Tá? Ó, 1/3 antes, com bolinha fechada. E o meio depois, com bolinha aberta. Tudo bem? Por que 1/3 é bolinha fechada? Porque o sinal é de menor ou igual. Tá? E o de baixo, por que é a bolinha aberta? Porque na inequação do tipo quociente, a de baixo é sempre aberta. Porque a raiz de baixo não pode ser utilizada, porque se você colocar vai dar zero no denominador, e não existe divisão por zero. Portanto, a bolinha de baixo é sempre aberta, independente do sinal que você tem aqui. Se fosse só menor, se não tivesse o igual aqui embaixo, aí essa também seria aberta, tá? Mas como tem o igual, essa é fechada e essa aqui de baixo é aberta. Bom, então aqui nesse caso, a gente vai usar a regrinha do cama, né? Para a parte de cima e cama para a parte de baixo. Vou até escrever aqui, ó. Cama. Cama em cima e o cama embaixo. O que é cama em cima e cama embaixo? Um beliche. Nada a ver, né? Piada de professor de matemática sem graça. Vamos lá. Então, cama e cama, certo? Contrário de A, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. O A aqui em cima é positivo, ó. É 3 positivo. Então, o contrário do positivo é negativo, mesmo do A é positivo. E embaixo, o A é negativo, ó. Tá certo? Que multiplica o x é negativo. Então, o contrário do A é positivo e o mesmo do A é negativo. Tudo bem? Bom, agora eu vou puxar essas soluções aqui para baixo no gráfico resultante, ó. Né? Vou até deixar aberto aqui por 1/2, né? Já que 1/2 é aberto. Então, vamos puxar aqui, ó. Linhas perpendiculares aqui, ó. Certo? Aqui eu vou marcar 1/3. Muito bem. Vamos à regrinha de sinal? Vamos lá. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. E mais dividido por menos, menos. Certo? Mas o que a inequação quer de resposta? Ela quer, nesse caso, os números menores ou iguais a zero, que são os números negativos. E onde é que estão os negativos, gente? Antes do 1/3 e depois do 1/2. Tudo bem? Muito bem. Então, eu escrevo que o conjunto solução, nesse caso, é x pertence a R, tal que x seja menor ou igual a 1/3, ou x maior do que o 1/2. Tudo bem? Ou ainda, a solução é o intervalo aberto de menos infinito até 1/3, fechado, união com 1/2 aberto até o mais infinito aberto. Beleza? Tudo bem? Então, esse foi o segundo exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Muito bem, agora nós vamos para o terceiro e último exemplo, tá certo? Uma outra inequação do tipo quociente. Então, aqui eu tenho duas do segundo grau, né? Uma do segundo grau em cima e uma do segundo grau embaixo, tá certo? Então, vamos lá, vou pegar a de cima primeiro. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Essa equação do segundo grau ela é chamada de incompleta, né? Porque falta o termo em x. Então, você pode resolver por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, se você quiser. Mas eu acho que nesse caso é mais fácil você isolar o x ao quadrado no primeiro membro e tirar
a raiz quadrada de 9. Tá certo? Então, o x' vai ser menos 3 e o x duas linhas é igual a 3. Tá certo? X' menos 3, x duas linhas é igual a 3. Menos 3 vezes 3 é menos 9, menos 3 mais 3 é 0. Beleza? Não pode esquecer que a raiz de 9 não é só 3, é também menos 3. São duas raízes reais e diferentes. Tá? Não esqueça disso. Beleza? Bom, e a de baixo, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0, vamos por soma e produto. Quais os números que somados dão 3 e que multiplicados dão menos 10? Quem são esses números, gente? Menos 2 e 5, certo? Menos 2 vezes 5 é menos 10, menos 2 mais 5 é 3. Professor, eu prefiro fazer ainda pela fórmula de Bhaskara. Não vou cobrar que você faça por soma e produto. Mas uma questão como essa você faz por Bhaskara, você perde muito tempo, por exemplo, numa prova do PSS. Não é o mais indicado. O mais indicado é que você tente fazer realmente por soma e produto para você ganhar tempo, tá certo? Porque agora não esqueça que eu tenho que montar o gráfico. Então vamos colocar esses valores no gráfico. Vamos lá. Vamos colocar em cima o menos 3 e o 3. Agora é tudo com bolinha aberta porque é só menor, ó. Então vou colocar aqui o menos 3, certo? Bolinha aberta no menos 3. E vou colocar aqui o 3, também com bolinha aberta, ó. Tudo bem? Beleza? Bom, a de baixo, o menos 2 vem depois do menos 3. O menos 2 é maior que o menos 3. E o 5 é maior que o 3. Então, o 5 vem depois do 3. Tudo bem? Beleza? Então, menos 3 e 3, menos 2 e 5. Então, eu posiciono as raízes de baixo de acordo com a de cima. De novo, que nem lá na equação tipo produto, né? O menos 2 tem que vir depois do menos 3 e o 5 depois do 3. Então, o posicionamento você não pode errar. Tá certo? Vamos, então, agora à regrinha do uma cama em cima e embaixo, né? São duas raízes reais diferentes, então uma cama e uma cama. O sinal do A, tanto em cima como embaixo, são positivos, ó. Então, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A, certo? E aqui também, ó, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Tudo bem? Então, ó, mesmo de A mais, contrário de A menos, mesmo de A mais. Mesmo de A mais, contrário de A menos, mesmo de A mais. Certo? Uma cama e uma cama. Tudo bem? Agora eu vou fazer o gráfico resultante. Então, tome cuidado que é tudo com bolinhas abertas, né? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, o menos 3, o menos 2, o 3 e o 5, certo? Tudo com bolinha aberta. Então, vamos puxar as linhas perpendiculares passando por cada uma das soluções, certo? E a regrinha de sinal agora. Vamos lá. Mais dividido por mais, mais. Menos por mais, menos. Menos divididos por menos é mais. Mais por menos é menos. E mais por mais é mais. Então, mais, menos, mais. Mas o que a inequação quer como resposta? Essa inequação quer os números menores do que zero. Tá certo? Gente, número menor que zero é o quê? Negativo. E onde é que tem sinal negativo aqui? Entre o menos 3 e o menos 2 e entre o 3 e o 5. Então, a cobrinha vai ficar aqui e aqui. Como é que eu escrevo o conjunto solução desse exercício? Vamos lá? Conjunto solução. X pertence aos reais, tal que menos 3 seja menor que x, que seja menor que menos 2, ou 3 menor que x, menor que 5. Tudo bem? Então, veja, sempre que a solução fica entre dois números, é x no meio, dois sinais de menor e os dois extremos nas pontas. Aqui também, ó, 3 e 5. Então, x, dois sinais de menor e os extremos nas pontas, 3 e 5. Entre menos 3 e menos 2 e entre 3 e 5. Pode ser a solução. Ou, se você quiser escrever como intervalo, aberto de menos 3 até menos 2, união com aberto de 3 até 5. Tudo bem, moçada? Equações exponenciais. Por que o nome é equação exponencial?
Porque a incógnita, a letra que você quer descobrir o valor, ela não está na base, ela está no expoente, ó, certo? Então, em vez de aparecer um x elevado ao quadrado, aparece um 5 elevado a x. Então, a incógnita, o valor a ser descoberto, x, está no expoente, certo? Não está na base. Por isso que o nome é equação exponencial. Para facilitar o estudo, nós dividimos as equações exponenciais em dois tipos, ou duas ordens, tá? As chamadas equações exponenciais de primeira ordem, que são as de resolução direta, já vou explicar por quê. E depois também nós vamos ver as equações exponenciais de segunda ordem ou do segundo tipo, que aí a gente precisa de uma incógnita auxiliar para resolver. Então, quando que eu tenho uma equação exponencial de primeira ordem, ou seja, de resolução direta? Quando eu tenho apenas dois termos na equação. Um termo antes do sinal de igual e um termo depois do sinal de igual. Então, eu tenho dois termos. Um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Aqui também, ó, eu tenho um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Aqui também, um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Então, quando eu tenho apenas dois termos, a equação exponencial é de primeira ordem ou do primeiro tipo, de resolução direta. Tá, mas como é que eu vou resolver essa equação exponencial? Aí você vai usar técnicas como fatoração, a fatoração aritmética, né, fatorar os números, e propriedades das potências. A gente vai usar muito as propriedades das potências que a gente viu lá no começo do ano. Né? No primeiro capítulo da primeira apostila a gente viu as propriedades das potências, então a gente vai ver essas propriedades das potências aplicadas aqui. Na apostila de vocês tem um resumo dessas propriedades das potências no comecinho do capítulo, vale a pena dar uma relembrada, tá? Mas a gente vai relembrá-las nos exercícios. Nesse caso, por exemplo, eu percebo que a base é 5, eu tenho 5 elevado a x, e eu sei que 125 é um múltiplo de 5. Concordam comigo? Você pode, inclusive, fatorar o 125, né? Decompor o 125 em base 5. Então, vamos lá. Dá para dividir 125 por 5, que dá 5. Aí vai dar 25. 25 também dá para dividir por 5, que dá 5. Vai dar 5. E 5 também dá para dividir por 5, que vai dar 1. Ou seja, se eu decompor o 125, eu vou encontrar 5 elevado a quanto? Ao cubo. Tem 3 números 5 aqui. Então, ao invés de escrever 125, eu escrevo 5 ao cubo. Tá certo? 5 ao cubo é a mesma coisa que 125. Tudo bem? Beleza? Bom, aí perceba que a base ficou igual nos dois membros da equação. Quando eu igualo as bases, eu simplesmente corto fora as bases e igualo os expoentes. Portanto, a solução desse exercício é x igual a 3. Tudo bem? Então, veja, para resolver esse exercício, esse é bem simples, né? Eu simplesmente fatorei o 125, substituí 125 por 5 ao cubo, e a partir do momento que eu consegui igualar as bases, eu cortei as bases e igualei os expoentes. Tá certo? Bom, no segundo exercício, no segundo exemplo, o que acontece? Você tem um 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. E como é que eu faço para resolver agora, professor? Eu sei que se eu fatorar 81, eu também consigo encontrar alguma coisa em base 3, não consegue? Vamos fatorar aqui, ó, 81. 81 dá para dividir por 3, certo? 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, é 3 a quarta. Então, você teria 3 elevado a x igual a 1 sobre 3 a quarta. Mas você fala assim, pô, professor, o problema é que esse 3 a quarta está embaixo, né? Sim, é verdade, mas lembre que é sempre possível passar um número do denominador para o numerador. Fazendo o quê? Trocando o sinal do expoente do número. Então, você pode pegar esse 3 a quarta e jogar para cima. E quando eu mudo a posição de um número numa fração, eu mudo o sinal do expoente do número. Fica assim, ó, 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 4. Eu podia até deixar esse 1 aqui, ó, vezes 1. Mas aí quando eu multiplico qualquer coisa por 1, some, né? Não precisa colocar. Então esse 1, na verdade, ele está aqui. Se você quiser colocar vezes 1, eu coloco, mas não preciso porque
1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes x a gente coloca x só em vez de 1x, né? Então não precisa colocar esse 1 aqui do lado, tá certo? Bom, mas aí eu consegui, através dessa propriedade da potência, que é jogar o número da base para cima, mudando o sinal do expoente do número, veja que o 3 continuou com o mesmo sinal. Quem mudou de sinal foi o expoente do número. Aí eu simplesmente corto as bases que ficaram iguais e igualo os expoentes. Então, x igual a menos 4. Tudo bem? Veja que não há grande dificuldade. Eu tenho que conhecer as propriedades das potências e regras de fatoração numérica. Tá certo? Já nesse terceiro exemplo, que eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 0,5. Quando a raiz é quadrada, eu lembro que o índice da raiz quando não aparece é 2, né? Se fosse raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, aí teria que colocar o índice. Mas quando ele não aparece é porque a raiz é 2. E para a gente continuar resolvendo esse exercício, eu tenho que eliminar essa raiz. Como é que eu vou eliminar essa raiz? Bom, a gente também não pode esquecer de uma propriedade das raízes. Toda raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário, aonde o índice da raiz vira denominador do expoente. Então, eu podia escrever esse 2 como 2 elevado a x sobre 2. O índice da raiz vem para baixo do expoente. E aí eu tiro a raiz. Toda raiz pode ser escrita como expoente fracionário, aonde o índice passa a ser denominador do expoente. Aí você podia pensar assim, cara, mas 0,5, professor. 5 não é múltiplo de 2. Sim, 5 não é, mas não é 5, é 0,5. Então, se você não sabe, não lembra como é que eu posso transformar esse 0,5 num número fracionário, é bem simples, ó. 0,5 é a mesma coisa que, como em uma casa só depois da vírgula, você coloca 5 sobre 10. Tá certo? E se você simplificar em cima e embaixo dividir por 5, 5 por 5 é 1, 10 por 5 é 2. Tem gente que faz de cabeça, 0,5 é 1 meio. Assim como 0,25 é 1 quarto, certo? Então eu posso colocar aqui 1 meio, ó, no lugar do 0,5. Beleza? E aí eu vou ter 2 elevado a x sobre 2 igual, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, eu vou passar o 2 para cima. Você fala, mas não tem expoente aqui no 2? Claro que tem. Né? Quando eu passar para cima, até ele vai se manifestar melhor, ó. Menos 1. O expoente, quando não aparece de um número, é 1, não é 1, a gente não costuma colocar, mas é 2 elevado a 1. Então, se eu passar esse 2 elevado a 1 para cima, fica 2 elevado a menos 1. Tá certo? Então, 2 elevado a x sobre 2 igual a 2 elevado a menos 1. Corta fora as bases. Vamos resolver aqui do ladinho. Ó. X sobre 2 é igual a menos 1, certo? E aí esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, fica x igual a menos 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Tá certo? Esses 3 primeiros exemplos que eu fiz. Eu vou fazer mais um exemplo de uma equação exponencial de primeira ordem que você tem que igualar as bases, para daí nós passarmos para as equações exponenciais de segunda ordem. Tá legal? Então, novamente aqui, se você observar, eu só tenho 2 termos. Parece que tem 4 termos, né? Mas, na verdade, a divisão de 2 números, ela não separa um termo do outro. O que separa um termo do outro é uma adição, uma subtração, ou o sinal de igual que separa os membros, né? Então, eu tenho um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Primeiro tipo. Tá bom, professor, mas como é que eu vou resolver esse caso? Bom, eu lembro de uma propriedade das potências. Divisão de números de mesma base e expoentes diferentes, como é que você resolve? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, fica 4x menos 2 menos, abre um parênteses, 3x mais 3. Tá certo? Ó, divisão de números de mesma base e expoentes diferentes, repete a base e subtrai os expoentes. Então, o expoente de cima menos o expoente de baixo. E aqui, eu simplesmente vou passar esse 2 elevado a 1 que tem aqui para cima. Fica 2 elevado a menos 1. Repare que eu já consegui igualar as bases, certo? Então, simplesmente eu corto fora as bases e igualo os expoentes. Então, eu fico com 4x menos 2, agora fazer a regra sinal. Menos com mais dá menos 3x, menos com mais dá menos 3, igual a menos 1. Tudo bem? Beleza? 4x menos 3x é x.
Menos 2 com menos 3 é menos 5. Igual a menos 1. Portanto, x é igual a menos 1 mais 5. E o x nesse exercício é igual a 4. Tá certo? Então, esse foi mais um exemplo de uma equação exponencial do primeiro tipo, ou de primeira ordem, certo? Que você tem que igualar as bases para aí cortar fora as bases e igualar os expoentes. Bom, reparem que essa equação tem bem mais de dois termos, né? Tem um termo, dois termos, três termos, quatro termos, cinco termos. O que separa um termo do outro é justamente o sinal de mais ou de menos, né? E o sinal de igual que separa os membros, mas também separa os termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Não existe possibilidade de igualar as bases de maneira direta, como a gente fez nas equações de primeira ordem. Não tem como igualar os dois lados, tá certo? Para resolver essa equação exponencial de segunda ordem, a gente vai usar uma incógnita auxiliar para resolver o problema. Uma outra letra. Tudo bem? Uma incógnita auxiliar. E onde é que eu vou encaixar essa incógnita auxiliar, professor? Bom, você tem que pegar toda a equação, mexer nela usando as propriedades das potências, de forma a ficar um único número elevado a uma única letra. No caso, nesse exercício, você observa que o número vai ser 3, né? É só 3 que tem nas bases. Eu vou ter que isolar o 3 elevado a x. O problema está nesse x menos 1 aqui, nesse x mais 1 e nesse x mais 2. Como é que eu vou separar esse menos 1, esse mais 1 e esse mais 2, professor? Bom, aqui a gente vai usar a propriedade das potências de maneira invertida. Como assim? Veja, 3 elevado a x menos 1, eu posso escrever como 3 elevado a x sobre 3 elevado a 1. É a mesma coisa. Como assim? Qual que é a propriedade das potências? Divisão de números de mesma base e expoentes diferentes, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu estou usando aqui uma das propriedades das potências ao contrário, porque eu preciso separar o x do menos 1. E por ser menos, esse 3 elevado a 1 vai para baixo. Repare que não fica 3 elevado a menos 1. O menos só quer dizer que o 3 elevado a 1 vai ficar embaixo. Por quê? Vamos continuar aqui, ó. Menos 3 elevado a x mais... Aqui não é 3 elevado a x mais 1? Então, aqui eu posso usar outra propriedade das potências. Esse 3 elevado a x mais 1 pode ser escrito como 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Por quê? Porque multiplicação de números de mesma base e expoentes diferentes, repete a base e soma os expoentes. Então, eu estou usando a propriedade das potências de forma invertida para poder isolar o 3 elevado a x. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aqui, como 3 elevado a x menos 1, então o 3 elevado a 1 vai para baixo. Ó. Por causa do menos, o 3 elevado a 1 foi para baixo. Por causa do mais, o 3 elevado a 1 vai ficar multiplicando. Aqui também, ó. 3 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, que é igual a 306. Tudo bem? Bom, mas para continuar resolvendo esse exercício, então agora eu vou precisar da incógnita auxiliar. Repare que eu consegui isolar o mesmo número elevado à mesma letra em toda a equação. Ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, né? Consegui isolar o 3 elevado a x. Então, eu vou substituir esse 3 elevado a x por uma outra incógnita. Pode usar a letra que você quiser, a gente vai usar de maneira mais comum o y, né? Que é a incógnita auxiliar que a gente mais usa na matemática. Então, aonde tinha 3 elevado a x, eu coloco o y. Ó. Y, aqui também vai ficar um y, aqui também vai ficar outro y, e aqui também vai ficar outro y. Então, vamos completar. Y sobre 3 menos y. Aqui seria mais y vezes 3, né? Mas a gente sempre costuma deixar o número na frente da letra, então fica 3y. E mais, mesma coisa aqui, né? Y vezes 3 ao quadrado não é 9? Então, y vezes 9 ou 9y igual a 306. Tá certo? Então, aonde tinha o 3 elevado a x, eu substituí por y, tá? Esse y vezes 3 virou 3y.
E esse y vezes 9 virou 9y. Dá para juntar esses valores também já. 9y mais 3y é 12y, tá certo? E 12y menos y é y, é 11y. Então fica mais 11y igual a 306. Tudo bem? Beleza? 9 mais 3, 12, menos 1, 11. Agora, vamos lá. Vamos resolver essa equação, que é uma equação do primeiro grau, certo? Mas só tem esse denominador aqui, 3. Não tem o 3 no denominador aqui nem aqui. Então, para tirar esse 3, tirar o mínimo de uma maneira mais rápida, eu simplesmente tiro ele daqui e multiplico ele pelas outras parcelas. Então, ficaria y mais 3 vezes 11, 33y, igual a... Aqui eu vou deixar indicado, ó, 306 vezes 3. Vou deixar indicado porque depois eu vou ter que fazer uma divisão, então não vou precisar multiplicar esses valores aqui, deixo só de forma indicada, tá? Então fica 34y igual a 306 vezes 3, e o y é 306 vezes 3 dividido por 34. Até parece que vai dar uma loucura aqui, né? Um número muito estranho, né? Mas se você dividir 306 por 34, gente, dá 9. Então, fazendo essa divisão, 306 divididos por 34 vai dar 9. E 9 vezes 3 é quanto? 27. Isso quer dizer que a incógnita auxiliar é 27. Cuidado que, por exemplo, a UEPG gosta de fazer certas pegadinhas. Como? Ela fala assim, a solução dessa equação é 27. E o aluno esquece que você achou a incógnita auxiliar. Você não achou a incógnita principal. Para achar a incógnita principal, eu vou ter que colocar esse 27 no lugar do y aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a x igual a 27, certo? Portanto, 3 elevado a x é igual. Se eu fatorar o 27, eu vou encontrar 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E aí, como a base ficou igual, corta as bases e iguala os expoentes, x igual a 3. Quer dizer, você cai no finalzinho numa equação exponencial do primeiro tipo para achar o valor do x. Tudo bem? Então, na equação exponencial do segundo tipo ou de segunda ordem, você precisa mexer na equação de forma a aparecer o mesmo número elevado à mesma letra. Você vai usar as propriedades das potências, muitas vezes para resolver esse exercício, e as propriedades ao contrário, né? Desfazendo a propriedade, para poder isolar o mesmo número elevado à mesma letra. Aí substituir esse número elevado a essa letra por uma incógnita auxiliar, que nesse caso eu chamei de y, e cair numa equação do primeiro grau, aonde eu encontrei primeiro o valor de y, depois eu voltei lá na substituição para achar o valor de x. Tá certo, moçada? Beleza? Primeiro exemplo, vamos ao segundo. Neste caso, eu tenho 2 elevado a 2x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Também está na cara que é o 2 elevado a x que eu vou ter que mexer, né, para aparecer o mesmo número elevado à mesma letra. O problema nesse exercício é esse 2 aqui, ó. Se fosse só 2 elevado a x, estava direto para substituir, né? São 3 termos, ó. Um termo, aqui é um termo só, 2 termos, 3 termos. A outra coisa, o 0 a gente não conta como um termo, tá legal? Então, tem 0 no segundo membro, mas a gente não conta ele como um termo da equação. Então, aqui eu tenho 3 termos. Aqui eu vou usar uma outra propriedade das potências ao contrário. 2 elevado a 2x eu posso escrever como 2 elevado a x e colocar esse 2 para fora. 2 elevado a x ao quadrado. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Então, tem uma propriedade que diz que quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes, né? O de dentro pelo de fora. X vezes 2 dá 2x. Como eu quero isolar o mesmo número elevado à mesma letra que eu tenho aqui, então eu faço isso. Eu escrevo 2 elevado a x, coloco um parênteses e jogo 2 para fora. 2 vezes x vai dar 2x. Também é uma propriedade das potências de maneira invertida, certo? Mas aí eu vou substituir esse 2 elevado a x que aparece aqui e aparece aqui por uma incógnita então auxiliar. Eu vou substituir o 2 elevado a x por... Vou colocar outra letra agora, m, tá? Então aqui fica m ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, que é m, mais 2 igual a 0. E que equação é essa, gente?
cair numa equação do segundo grau, né? Veja que pode cair numa equação do primeiro grau ou numa equação do segundo grau. Nesse caso, consigo resolver até por soma e produto. Quais os números que somados dão 3 positivo e que multiplicados dão 2? Quais os números que somados dão 3 e multiplicados dão 2? Epa, coloquei x aqui, não é x. Y. Y'. E não é y também. Bobinho. Como dizem aquela expressãozinha, não é só para ver se vocês estavam prestando atenção. Não, qual que é a incógnita auxiliar aqui? É m, né? Então, m' igual a 1 e o m, duas linhas, igual a 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 mais 2 é 3 positivo, tá certo? Então, achei as raízes aí. Bom, agora vão ter duas raízes para incógnita auxiliar também. Então, vou chamar de x' a primeira. 2 elevado a x' é o correspondente ao m', que é 1. Bom, mas daí você pensa, mas e agora, professor? 2 elevado a x igual a 1, como é que eu vou achar o valor de x? Gente, o 1 é a resposta de qualquer número elevado a zero, não é? 5 elevado a zero dá 1, 10 elevado a zero dá 1, 1000 elevado a zero dá 1. Se 1 é a resposta de qualquer número elevado a zero, o que é conveniente colocar no lugar do 1 aqui? 2 elevado a zero, porque é a mesma base do primeiro membro. Já que pode ser qualquer número elevado a zero, pode ser inclusive o 2. Porque daí eu corto a base e vou ter que o x' dessa equação vale quanto? Vale 0. Tá certo? E 2 elevado a x duas linhas é o m duas linhas, que é 2. E quanto que é o expoente do número quando o expoente não aparece? Quando o expoente não aparece, o expoente é 1. Corto a base direto aqui e eu vou ter que o x duas linhas é igual a 1. Até posso escrever assim que o conjunto de solução dessa equação é formado pelos números 0 e 1. Eu não coloquei o conjunto de solução nas outras, né? Não é tão comum a gente usar o conjunto de solução aqui, mas às vezes é pedido nas provas. O conjunto de solução, você coloca dentro dele as raízes da equação.